Estamos de volta falando de sexualidade, mas numa dimensão bem mais ampla. Estamos agregando valores a esse conceito que eu tenho certeza que podem ajudar você a tomar uma posição mais madura, conhecendo melhor os fundamentos de uma opinião e como opinar nas nossas conversas, no nosso dia a dia, conversando na hora do almoço em casa, com os amigos, a respeito do que temos vivido atualmente, a respeito das opções, do direito às opções sexuais. Mas também precisamos falar sobre o modelo com que vamos fazendo essas defesas. Nós aqui, eu estou com a Elizabeth Kipman Cerqueira, que autora do livro Sexualidade, Gênero e Desafios Bioéticos, ou organizadora do livro, em que vários temas foram reunidos a respeito desse assunto. E eu quero te perguntar a respeito disso. Temos visto quase uma patrulha ideológica no contexto atual, quase que impedindo as pessoas de manifestarem seus pontos de vista a respeito dos direitos à manifestação da sexualidade. Qual é a postura da bioética em relação a isso quando nós estamos vivendo num mundo de liberdade, sobretudo em busca de uma liberdade consciente, mais responsável, em que o direito a ter opiniões divergentes, inclusive, faz parte de uma postura mais democrática? Tá até na Constituição, né? Que nós temos direito a isso. Justamente, você falou qual a postura da visão da bioética. Justamente depende do modelo. O modelo que os autores desse livro assumiram é o modelo da bioética personalista, ontologicamente fundado. O que significa isso? A referência não é uma ideologia. A referência não é alguma coisa que é da época, mas é a busca do real, ou seja, da visão de pessoa como ela é integralmente. E por que surgiu o assunto de sexualidade nesta reunião, nesse congresso que houve? Porque nós todos somos sexuados e vivemos, estamos no mundo, o nosso corpo é a interface de comunicação. Através do nosso corpo nós nos expressamos, nós estamos presentes, nós recebemos o outro e nos damos ao outro. Através disso nós estamos podendo falar aqui, né? Isso. Então, justamente a bioética parte da pessoa, bioética da vida e a vida humana em princípio, e a vida humana num contexto do universo. Então, a sexualidade é um tema fundamental e parece que todo mundo já sabe muito de sexualidade, principalmente porque agora se vive um grande paradoxo. Nunca se falou tanto em sexualidade, a liberdade de viver as diferentes formas de sexualidade parece que está conquistada, mas nunca houve tanta frustração. Por que tanto tédio nas relações? Tanto tédio e como ela se esvazia de uma vez, né? Porque o que faz isso? Se é tão bom, se todos nós somos sexuados, se a sexualidade expressa ao mesmo tempo uma potencialidade de encontro, de doação com outro diferente de mim, ao mesmo tempo expressa a possibilidade de receber o outro. Por que isso é fundamental? Porque a pessoa humana tem como característica plenamente humana esse apelo para sair de si para o outro, esse êxodo de si na abertura para o outro. E ainda assim há tanto vazio existencial. Vazio. O que acontece? Eu acho que a gente pode se questionar, e esse é o objetivo do livro, que a visão de sexualidade, aquilo que nós temos procurado tanto, e agora está se dizendo que tem que ser dado nas escolas a partir da tenra idade, é uma visão de sexualidade que se resume à prática sexual. E com aqueles cuidados de evitar as más consequências que seriam doenças venéreas, AIDS e o grande problema da gestação indesejada. Inclusive, há uma questão apresentada por ti no livro que remete a isso. Por que, diante de tantas informações a respeito de métodos anticonceptivos, contraceptivos, as meninas estão, sobretudo adolescentes, engravidando? Muitas delas pela segunda vez. É grande o número de meninas nesse sentido? No Haiti, não. Em Cuba, que é completamente livre o aborto há bastante tempo, existem trabalhos, entrevistas de médicas que são especialistas em adolescentes, que colocam que a maioria, perto de 40% dos casos de esterilidade futura vêm de abortos provocados
na época de adolescência. E quem faz um aborto costuma fazer 3, 4 abortos. E lá os métodos anticoncepcionais são completamente difundidos, as ordens, né? Dispostos à população para uso. Não há uma compreensão da importância disso, a prática de uma sexualidade existe assim imatura. Talvez um pensamento meio mágico do adolescente que talvez diga que ele não vai acontecer com ele algumas coisas, mas existe a impulsividade que é ligada ao próprio ato sexual. Isso. Impulsividade, o ato sexual, se for trabalhado apenas na liberação do ato sexual e na liberalidade, ele não... O Viktor Frankl dizia assim, junto da Estátua da Liberdade, quando ele chegou nos Estados Unidos a primeira vez e viu a Estátua da Liberdade, ele falou, junto com a Estátua da Liberdade, eu vim fazer a Estátua da Responsabilidade. Só libera. Legal. E a pessoa não responde a esse potencial que tem. Nós estamos falando do Viktor Frankl, uma pessoa que passou por 4 campos de concentração durante a sua vida sofrida, dolorosa, e ainda assim ressurgiu das cinzas, né, morais, né, com uma proposta de terapia muito bonita e que dignificava o ser humano, né? E no seu livro, que é baseado também na obra de Viktor Frankl, há uma descrição das dimensões dessa sexualidade. Por que eu estou falando isso? Porque é muito importante para você que nos assiste. De repente você tem um filho ou uma filha adolescentes que estão se manifestando, entrando na vivência da sexualidade. E é muito importante saber por que caminhos, o que sustenta, o que alimenta ou autoriza a pessoa de hoje a viver determinadas emoções. Que existe um mundo de valores que está por trás disso que sustentam tudo isso. E no livro há um trabalho seu, inclusive, que descreve os vários tipos de os sexos, o eros, o filia e o ágape. São as várias características, né? Vamos falar um pouco de algumas delas aí para poder facilitar ao nosso telespectador a compreensão disso. Justamente, a gente insiste na visão de pessoa que é a unidade física, psíquica e espiritual. E a espiritual nós não estamos falando da religiosa, porque a religião é uma opção de cada um. Mas nós estamos falando da capacidade de se perguntar sobre o sentido da vida, de dar respostas a responsabilidade, capacidade de dar respostas, capacidade de transcender essa dimensão espiritual que existe no ateu, existe na pessoa humana. Mas para a compreensão da sexualidade, a gente pode enfatizar como seria a sexualidade vivida, reduzida a uma dimensão física, psíquica ou espiritual. Se fosse reduzida apenas ao espiritual, não seria humana, porque nós não somos anjos, ou sei lá, puros espíritos, nós estamos aqui agora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar esse bloco aqui, porque nós temos um conteúdo inteiro para trabalhar no próximo. Eu quero trabalhar essa questão aí, porque muita gente hoje se entrega a uma prática sexual meramente voltada para o prazer físico. Quer transar com todo mundo, quer sair toda noite com uma pessoa diferente, quer se entregar a um prazer sexual. Mas existem aqueles também que optam por uma questão extremamente espiritualizada, que também foge do contexto da realidade. Vamos trabalhar um pouco isso daí para a gente encontrar o meio termo, porque é no meio termo que nós podemos viver um prazer com mais qualidade. Daqui a pouco, até já.